Oi, turma! Então, ontem nós estudamos, né, sobre o ciclo gravídico puerperal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a assistência, né, da equipe de enfermagem que é prestada ali a essa gestante durante o pré-parto, né, durante o parto e durante o puerpério. Então, quando vocês tiverem o primeiro emprego de vocês, né, numa maternidade, quando vocês admitirem uma gestante, vocês vão logo. São perguntas que elas vêm à nossa mente rapidamente. E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais um professor aqui, eu não estou com o livro na mão, né? Como que eu vou acalmar essa gestante? O que deve ser feito ali? O que eu posso fazer para tornar o parto dessa gestante seguro, né? Quando que é mais indicado um determinado tipo de parto? Primeiro, o que fazer é admitir a gestante, né, acolhendo essa gestante, orientando ela sobre o setor para onde ela vai ser encaminhada, né, sobre a presença do acompanhante, conforme o protocolo de acompanhamento ali da instituição, né. Como que eu vou acalmar essa gestante? Conforto e segurança, tá? Demonstrar ali que está sempre pronto e disponível, né, para ajudar essa gestante. E aí existem várias técnicas que vocês serão treinados ao longo da jornada profissional de vocês, né? O que deve ser feito para tornar o parto mais seguro? Técnica séptica, reduzir riscos de quedas, tá? O tipo de parto, quem determina, né, é o obstetra. A gente sabe que, a priori, a OMS recomenda que o parto que seja escolhido é o parto natural. Mas nós vimos ontem também que nem sempre é possível a realização de um parto natural. Então, os médicos, eles optam pela cesariana, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é admitir essa gestante no centro obstétrico, né? A gente vai informar toda a rotina, né, do serviço ali para a gestante, para o acompanhante, né? A gente vai mostrar o setor onde ela vai ficar, acolher e acompanhar a gestante até a sala do pré-parto, né, onde ela vai começar a se preparar ali para o parto em si, para a fase de expulsão desse bebê, né. No pré-parto ali ela ainda está na fase de dilatação, né, ela ainda está dilatando o colo do útero e ela vai ficar naquele setor para preparar ela para a próxima fase, né, do trabalho de parto, que é a expulsão do feto. Orientar, né, sobre a conduta da assistência conforme o caso clínico da gestante, né? Por exemplo, o que são quadros clínicos, professores? Professora, por exemplo, aquela gestante que chega e tem instalada ali uma infecção do trato urinário, ou é uma gestante com placenta prévia. Então, são abordagens diferentes, né, para aquela gestante que chega sem nenhuma complicação, que a gente vai orientar a deambulação, que a gente vai orientar o exercício na bola, né, que a gente vai orientar um movimento ali, né, para promover a dilatação, para amenizar a, as dores, né, na hora da contração. Mulher com placenta prévia, nós vimos, né, que é indicado que o, re, o repouso, né, o mínimo de esforço possível. Então, a nossa conduta, ela varia de gestante para gestante, de acordo com o caso clínico, né? Verificar ali, né, sinais vitais da paciente, proceder ao registro referente a motivos da internação, e aí a gente vai indagar a questão, né, da perda de líquidos, do tampão mucoso, as regularidades das contrações, né, a presença de dor em baixo ventre, qual a intensidade dessa dor, tá? Fazer toda a avaliação ali inicial, verificar antecedentes obstétricos, alergias,
o uso de drogas, né? Se é uma paciente que faz uso de drogas, se é uma paciente que foi vítima de violência sexual, tá? A história patológica atual, se ela tem alguma doença atualmente, verificar o nível de consciência dessa gestante, avaliar as mamas, os mamilos, né? A avaliação ali, como eu já falei, dos sinais vitais, realizar os testes rápidos, que são os exames de rotina, VDRL para sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, tá? São os 4 testes rápidos que nós realizamos ali logo no pré-parto, na admissão dessa paciente, dessa gestante, né? Encaminhar os exames dessa gestante para o obstetra responsável, promover sempre um ambiente de privacidade, que seja tranquilo, que seja seguro, tanto, né, para a parturiente, né, para aquela gestante que está em trabalho de parto, quanto para o seu acompanhante, né, de acordo com tudo que foi escolhido ali no pré-natal, né? Como nós vimos, a mulher e o obstetra durante o pré-natal, ela escolhe, né, a via que ela vai, que ela pretende, né, ter esse bebê, ela escolhe a posição, se é de cócoras, se é na água, né, se é na maca, em posição ginecológica, tá? Estimular ali durante o trabalho de parto a deambulação dessa gestante, promover técnicas de relaxamento como banhos, tá? Banhos, uma temperatura assim, não quente, morna, né? Exercícios, tá? Massagens relaxantes. Nós temos uma maternidade aqui em São Luís, né? Que lá eles têm, no pré-parto, é tipo um spa, tá? Justamente para ofertar ali todo o suporte necessário para a gestante, para que ela consiga, através, né, de massagens relaxantes, de um banho, né, na banheira lá tem até banheira de hidromassagem, né, para que ela consiga relaxar, para que ela consiga ter as suas dores ali no momento da contração amenizados, né. São técnicas que as maternidades usam, principalmente as particulares, para o alívio da dor e promover o conforto a essa gestante, a essa parturiente, né? E manter sempre o diálogo durante os procedimentos. Ela está andando, você está conversando, você está perguntando a intensidade da dor, tá? A gestação é um momento de, nós já vimos, né, de alterações emocionais, alterações psicológicas. O período que é referente ao trabalho de parto não é diferente. Então, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa sentir que ela tem com quem contar, tá? E o diálogo facilita muito isso. Monitorar sempre sinais vitais, né? Pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, a temperatura dessa gestante. Monitorar a perda de líquido, né, via vaginal, quantidade de urina, de líquido amniótico, se existe sangramento, verificando sempre a intensidade da queixa da dor, realizando a administração de medicamentos conforme a prescrição médica e anotando tudo isso no prontuário da paciente, né? O período expulsivo, nós vimos que o período expulsivo é a fase realmente de expulsão do bebê, né? Quando a mulher, ela expulsa o bebê do seu útero, né? Então, nesse momento, a nossa função é acompanhar a gestante para a sala de parto, né? Ficar ao lado dela, nunca deixá-la sozinha, é o que eu sempre digo. Manter a paciente segura, fazer ela perceber que nós estamos ali para ela e para o bebê e que tudo vai dar certo. Manter a sala aquecida, né? 23 a 26 graus Celsius para evitar ali quadros de hipotermia.
orientar a gestante quanto ao período expulsivo, falar para ela, às vezes ela é o quê? Primípara, o primeiro filho dela, né? E a gente precisa falar para ela como que funciona, né, o período expulsivo, tá? Que ela precisa fazer um controle da respiração, como eu falei ontem, né? Para ela inspirar como se ela estivesse cheirando uma flor, né? E expirar, né, como se ela estivesse soprando uma vela. Após o nascimento do RN, realizar imediatamente ali o contato pele a pele para estabelecer, né, o vínculo afetivo entre mãe e filho e incentivar logo ali após o nascimento o aleitamento materno. Parabenizar a paciente, nunca esquecer de valorizar todo o esforço da paciente durante o trabalho de parto, tá? Isso, emocionalmente falando, é muito positivo para a gestante. Ela se sente vitoriosa, né? Ela sente que ela realmente conseguiu passar por aquele momento tão doloroso, que agora ela está com o filho nos braços, né? Que ela está amamentando e ela conseguiu passar por todo aquele momento. Anotar as observações e todos os procedimentos que foram realizados durante o trabalho de parto, anotar ali o horário do nascimento, não esquecer de identificar o bebê, né? Maria Antônia Ferraz, RN de Maria Antônia Ferraz, colocou a pulseirinha ali no bracinho, né? Ou no tornozelo do RN, levou para fazer a aspiração de vias aéreas, né? Por exemplo, administrar medicamentos, né? Como vitamina K, tá? Isso aí vocês verão assistência imediata e imediata ao RN, logo ali na sala de parto, em saúde da criança, tá? Observar ali, né? Perca de sangue, tá? Controlar a venóclise, né, hidratação venosa, e realizar a administração de medicamentos, no caso da ocitocina, né, a ocitocina, eu já falei para vocês que é um hormônio que ele vai auxiliar ali na involução uterina, né, ele vai promover a contração do útero até o útero voltar mais ou menos à sua situação pré-gravídica, né, antes de engravidar. E não esquecer, sempre manter a puérpera aquecida, tá? Ela perdeu líquidos, ela perdeu sangue, então a gente tem que utilizar de todas as técnicas para evitar, né, a hipotermia. E a gente tem algumas complicações, sim, tá? No puerpério, né? A mulher já teve bebê e agora ela é o que? Puérpera, né? E aí no puerpério nós temos algumas complicações, dentre elas as hemorragias, né? As infecções puerperais, a tromboflebite, né? Que no caso das tromboflebites, desculpem, né? A flebite ela é um termo que é utilizado para designar ali todo tipo de inflamação da parede das veias, né? Então a veia, quando ela está com a sua parede, né, inflamada, né, ela permite ali a aderência plaquetária, né? E aí vai formando o que? Coágulos. E esses coágulos, eles vão se formando em trombos. E aí leva à condição que nós chamamos de tromboflebite. A mastite, que é a inflamação ali das mamas, né? E infecções do trato urinário. São as principais complicações do puerpério. E quando é cesariana, ainda tem também a infecção ali do sítio cirúrgico, né? Da ferida cirúrgica. E aí nós temos uma atenção especial para as hemorragias no pós-parto, tá? Hemorragia, né, é toda a perca de sangue, que no parto normal é uma perca de sangue maior do que 500 ml
E no parto cesáreo, é uma perca de sangue maior de 1.000 ml, tá? Então, suspeitou ali de hemorragia no parto normal, é uma perca de sangue maior que 500 ml. Se foi um parto cesariano, suspeita-se de hemorragia quando a mulher perde mais de 1.000 ml de sangue, tá? Causas de hemorragia no pós-parto, atonia uterina, né, que é a incapacidade do miométrio de se contrair de maneira eficaz. E é justamente por isso que é administrado a ocitocina, né? Que a ocitocina vai promover essa contração uterina, tá? Evitando assim quadros hemorrágicos. Lacerações do trajeto, às vezes o bebê vai passando, né, e vai lacerando alguma estrutura anatômica pela qual ele passou, tá? Ou mesmo, por exemplo, o fórceps, né, que nós falamos ontem, o fórceps. Ou mesmo algum instrumental que vai lesar aí alguma estrutura anatômica da mulher durante o processo de parto, né, do parto. Restos placentários, né, coagulopatias, que são distúrbios da coagulação sanguínea. Nos casos, né, de prevenção ali de hemorragia, a gente tem que estar atento ali, sempre realizando a higiene da mulher, né? A gente sempre recomenda no pré-natal que as gestantes elas levem aqueles absorventes cirúrgicos, porque como nós vimos ontem, elas ficam o quê? Sangrando, né? Um sangramento vivo, vermelho vivo. E a gente aconselha que elas levem, né? Ou a fralda, né, para adulto, ou de preferência os absorventes cirúrgicos. E aí pelo absorvente cirúrgico dá para a gente avaliar mais ou menos a quantidade de sangue que aquela gestante está perdendo, né? Então a gente tem que estar sempre atento ali para a realização da higiene dessa gestante, encaminhando, né, a puérpera para a sala de recuperação. E isso, essa gestante, o que? Teve o parto, ela ainda está o quê? Na sala de parto. E agora a gente vai encaminhar ela da sala de parto, né, para a sala de recuperação, tá? Monitorando sempre os sinais vitais a cada 15 minutos, avaliar o tônus uterino para verificar ali a atonia uterina e, consequentemente, né, risco para hemorragia. Observar o sangramento, né? Se for um parto natural, vai ser um sangramento vaginal. Se for um parto cesariano, a gente tem que avaliar a incisão cirúrgica. Aí, monitorar o sangramento, né, na vagina, fazendo o controle ali dos forros utilizados, ou seja, dos absorventes, né, cirúrgicos utilizados, tá? A cada troca, a gente anota ali por hora quantos absorventes foram utilizados. Se tiver uma balança, recomenda-se, né, uma balança própria para isso, claro, né, recomenda-se a pesagem, tá, desse absorvente, desse forro. E a gente sempre solicita, né, a avaliação de uma equipe especializada com urgência, caso o sangramento continue ali ativo, tá? A gente faz a oferta de oxigênio, né, ou por máscara simples ou por catéter, né, tipo óculos ali, 5 litros por minuto, e a gente sempre instala 2 acessos venosos calibrosos, né? O acesso venoso, gente, é para a gente fazer a administração, né? Ou de soro fisiológico, ou como eu prefiro, ringue lactato aquecido, visto que o ringue é uma solução mais completa, né? Ringue lactato aquecido. E aí a gente faz a infusão ali de 500 ml e após 1.500 ml infundidos, a gente vai juntamente com o médico ali, informando o médico, e ele vai avaliar a necessidade
de realizar uma transfusão sanguínea, tá? Nessa mulher. Aqui, só um minutinho. Eu falei muito rápido do oxigênio, né? Na questão da oxigenoterapia, né? Administrando o oxigênio, elevando, né, os membros inferiores e prevenindo a hipotermia, a gente reduz ali riscos de choques, tá? Choques hemorrágicos. Coletar exames solicitados, tá? Geralmente, com relação aos exames, né? Eles vão verificar hemograma, prova cruzada, coagulograma, vão verificar fibrinogênio, né? Em casos mais graves, eles vão pedir gasometria arterial, né? E nós que realizamos a coleta desses exames. E aí a gente vai encaminhar, logo que coletados, vamos encaminhar solicitando o resultado, né, para o laboratório com urgência. Realizar cateterismo vesical de demora, prevenir a hipotermia, né, utilizando ali soro fisiológico aquecido ou ring lactato aquecido, né, manta térmica. E claro, tá sempre monitorando a resposta clínica, né, dessa paciente, dessa puérpera. No caso de infecção puerperal, a OMS, ela diz que a infecção puerperal é aquela cuja febre, né, a temperatura, está ali de 38 graus, né, para cima, mais elevado, né, verificando essa temperatura durante 2 dias, 4 vezes ao dia. Isso contando ali nos 10 primeiros dias de puerpério. A gente faz da seguinte forma: a gente exclui as primeiras 24 horas. E nos próximos 10 dias, se porventura a gestante ela apresentar, né, um quadro de febre por 2 dias, você verificando 4 vezes ao dia, e nas 4 vezes febre temperatura elevada, né, a OMS considera isso como infecção puerperal, tá? Geralmente é causada por estreptococcus, gonococcus ou bacilos. Para prevenir, né, sempre fazer uso de técnicas assépticas, né, é importante, eu bato sempre nessa tecla quando eu estou fazendo o atendimento de gestantes, da importância do pré-natal, da realização de pelo menos as 6 consultas mínimas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, né? Porque ali vai ser possível, né, como nós já vimos nas aulas anteriores, vai ser possível identificar possíveis infecções do trato urinário, né? E aí a gente já evita muitas complicações, principalmente durante o parto e no puerpério, né? Uso de técnicas sépticas de material estéril, né? O pessoal não pode ficar entrando e saindo ali da sala de parto, tá? O pessoal é permanente na sala de parto. Cuidados específicos à gestante com bolsa rota. A bolsa rota, o que acontece? Ela tem uma grande chances, né, da gestante desenvolver infecção, porque a bolsa rota é uma membrana, é quando a membrana amniótica ela se rompe, sem que a mulher ainda esteja em trabalho de parto, tá? Essa é a bolsa rota. Quando vocês ouvirem esse termo boca rota, lembrem-se do que eu estou dizendo a vocês. Bolsa rota, né? Lembrem-se do que eu estou dizendo a vocês. A membrana amniótica, ela rompeu, mas a mulher não estava em trabalho de parto. E aí, mais uma vez, acolher a puérpera, agora dessa vez, né, ela já saiu da sala de recuperação e ela está agora indo ali, né, chegando
no alojamento conjunto, né? E aí, quem tá lá vai ter que acolher, né, essa puérpera, sempre fazendo a identificação ali da mãe e do bebê, avaliando as condições físicas e emocionais da mãe. É um momento que ela está o quê? Ela passou se foi um parto normal, né? Ela passou por grande esforço físico. Ela está com seu bebê nas mãos agora e se perguntando aquilo que nós nos perguntamos lá no início, né? E agora, o que que eu vou fazer, né? Ele está aqui e será se eu vou dar conta de cuidar dele? Então, são vários medos, né, que a mãe tem e ela se questiona bastante nesse primeiro momento, principalmente ali na primeira semana. E a gente precisa estar atento, né, para sinais e sintomas aí de depressão pós-parto, né, ou baby blues. Fazer o controle dos sinais vitais a cada 6 horas, observando sempre sangramento vaginal na cicatriz cirúrgica em casos de cesariana. Monitorar sempre ali, né, a eliminação urinária, a eliminação intestinal, auxiliar no aleitamento materno, verificar se aquela mãe ela está colocando o bebê na posição correta, se o bebê está fazendo a pega correta, tá? Se a amamentação está causando dor, provavelmente o bebê não está pegando no seio direito para mamar, tá? Acompanhar ali a higienização, tanto da mãe, né, como do bebê. Os 2 primeiros banhos da criança, geralmente somos nós que realizamos. Aí, lá após o segundo banho, a gente já leva, né, tudo prontinho e a gente fala para a mãe que agora é a vez dela, né, e a gente vai ficar só orientando, no caso da higienização do bebê. Registrar todos os procedimentos realizados, as queixas referidas pela puérpera, né? E os medicamentos que foram administrados. Lembrar de sempre manter a mãe e o RN aquecidos para evitar a hipotermia. Orientar a mãe, né, sobre os cuidados do RN em casa. Essa mulher vai receber alta, é o primeiro filho dela, e a gente precisa relembrar ali todas as orientações que foram repassadas a essa mãe durante o pré-natal. Ensinar a mãe as medidas preventivas e sinais e sintomas de perigos, né, para retorno imediato, né? Por exemplo, febre, né? Recebeu alta, chegou em casa, febre por 2 dias, verificando a temperatura e o tempo todo temperatura elevada. Então, é um sinal de perigo, né? Para ela retornar lá, lá na maternidade em que ela foi atendida, né? Lá na emergência de lá. Orientar que a mãe ela leve o bebê para realizar testes do pezinho, da orelhinha, do olhinho e do coraçãozinho, né? Explicando sempre para ela a importância desses exames, que é principalmente para detectar precocemente doenças. A atenção ali no puerpério, né? A atenção à mulher e ao recém-nascido no pós-parto imediato e nas primeiras semanas ao pós-parto é de fundamental importância para a promoção da saúde materna e do RN. A equipe primária, né, a saúde, lá as equipes das unidades básicas de saúde, elas deverão realizar a visita domiciliar logo na primeira semana após o parto, né, e o nascimento, até o 5º dia, para o acompanhamento da puérpera e da criança. E é nesse momento, como eu falei para vocês, que nós vamos acompanhar ali, né, o desenvolvimento, né, dessa mãe e dessa criança durante essa primeira semana, se elas já estão se elas já estão adaptadas,
Se a mãe tem alguma dúvida, a gente verifica o bebê, a gente verifica se ele já tem caderneta de vacina, se ele realizou os exames do pezinho, da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho, se ele fez a dose única de BCG e a primeira dose da hepatite B, tá bom? Será realizada a primeira consulta no puerpério, né? Na primeira semana pós-parto, como nós estamos vendo aqui. A mulher ela deve ter acesso garantido às ações de planejamento familiar. Durante essa visita, eu sempre costumo perguntar se ela quer usar algum método contraceptivo para evitar gestações futuras, pelo menos por enquanto, né? Pacientes que sofreram abortos, né, ou interrupção prematura ali da gestação, elas podem e devem ser acompanhadas, né, pela unidade de referência, ou seja, pela unidade básica de referência. Eu também costumo seguir o mesmo protocolo, né, para as mulheres que estão com os seus bebês vivos, né, para aquelas que sofreram abortos ou que tiveram que interromper a gestação ali prematuramente, né. E aí, sim, sobre o protocolo, né? Eu costumo visitá-las também até o quinto dia. Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido, orientar e apoiar a família, né? Sempre ali para a amamentação, explicar a importância da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Explicar que é a mãe que confere através da amamentação a imunidade que o bebê precisa, que ele precisa ser amamentado com leite materno exclusivamente até os 6 meses de vida. Orientar os cuidados básicos com o recém-nascido, né? Ali com o umbigo, com a higiene, né? Mais uma vez, a nutrição, que a nutrição é feita exclusivamente pelo leite materno, tá? Avaliar a interação da mãe e do bebê. Enquanto você está ali fazendo o seu atendimento, é possível você identificar, né, momentos de carinho, né, entre mãe e filho. Ela olha, o jeito de olhar de uma mãe para o seu filho quando ela está saudável é um. Quando ela olha para o seu filho e ela está com depressão, é assustador o olhar dela para o bebê. Identificar situações de risco, orientar sempre o planejamento familiar. Mais uma vez, vem aqui os métodos contraceptivos, tá? O profissional de enfermagem deve verificar a carteira da gestante, né? O profissional da equipe de enfermagem. Observar as condições da gestação, se houveram complicações na gestação, tá? Ou se foi uma gestação saudável, as condições do atendimento ali ao parto e ao recém-nascido, dados do parto, que tipo foi o parto, foi cesariano, foi parto normal, né? Foi um parto eutócito, foi um parto distócito, né? Se houveram intercorrências na gestação, no parto, no pós-parto, como febre, hemorragias, diabetes gestacional, convulsões, hipertensão arterial e demais intercorrências. Avaliar o aleitamento materno, perguntar ali de quanto em quanto tempo que ela amamenta o bebê, se ela está tendo dificuldade para amamentar, o bebê ele está satisfeito, ou ele chora muito, ele mama e pouco tempo depois ele já está chorando e ele está mamando de novo, né? Como que tá as mamas? Feriu? Tem mastite? Observar a alimentação dessa gestante, perguntar quais os alimentos que ela está consumindo. A alimentação ela influencia diretamente ali, né, na produção do leite e na aceitação dos componentes desse leite pelo bebê, né? Bebês que são intolerantes à lactose, a mãe ela está proibida de comer qualquer alimento que contenha, né, lactose. Eu lembro que na época
que nós descobrimos que meu filho era intolerante, a médica disse para mim o seguinte: olha, nós ainda não temos certeza quais os tipos de intolerância dele, mas vamos tirar a proteína da carne vermelha e vamos tirar, né, todos os alimentos ali à base de leite. Então, eu passei 1 ano e pouquinho sem tomar nada, sem comer nada que contivesse ali a lactose e também sem comer carne vermelha. Verificar o sono dessa gestante, se ela já, quais as atividades que ela está fazendo, né? Tipo, cuidar da casa, tá? Verificar a presença de dor, de sangramento, de queixas urinárias. Ela, não, tá tudo bem, mas quando eu vou urinar, arde, né? E aí você já fica atento. E a presença de febre. Orientar sempre o planejamento familiar, né? Verificar o desejo dessa gestante, do casal, de ter mais filhos, o desejo deles usarem os método contraceptivo, tá? Apresentar ali todos os métodos para que eles possam escolher aqueles pelo qual eles têm preferência. Condições psicoemocionais, né? Avaliar ali o estado de humor da mãe, as preocupações e através da nossa conversa tentar sanar um pouco dessas preocupações, observar o desânimo, a fadiga, o cansaço. Condições sociais, essa mulher ela tem uma rede de apoio, é uma mulher que ela teve condições de fazer um enxoval completo para o seu bebê, né? Ela tem condições para atender ali todas as suas necessidades básicas. E aí, durante, né, essa visita, durante essa consulta, verifica-se também sinais vitais, avalia o estado psíquico da mulher, avaliar também a pele, as mucosas, presença de edema, no caso, né, da cicatriz cirúrgica, né, pela cesariana, a gente tem que avaliar também essa cicatriz, a episiotomia, que nós vimos que é um corte que é realizado no períneo, ele também forma cicatriz. E o períneo lacerado, né, ele vai ser suturado e também forma cicatriz. Avaliar as mamas, né, a presença ali de mastite, de ferimentos, avaliar abdômen, períneo, genitália, observar a formação do vínculo, né, do binômio mãe-filho, observar e avaliar a mamada para garantir o posicionamento adequado, e isso é extremamente importante. Às vezes ela tem consciência de que está sendo difícil amamentar, que o bebê ele não está ficando satisfeito, mas ela não quer amamentar na nossa frente. Então a gente conseguir estimular essa gestante e ela colocar o filho no seio e a gente observar possíveis obstáculos ali para a amamentação, a gente acaba evitando um desmame precoce, tá? Observar e avaliar a mamada para garantir um posicionamento adequado, identificar problemas e necessidades da mulher com relação ali, né, da mulher e do recém-nascido, tá? Com relação às necessidades emocionais, socioeconômicas, tá ok? Orientar sempre, né? Higiene, alimentação saudável, a depender das condições clínicas da puérpera, a atividade física leve ou moderada, atividade sexual, fazer orientações também acerca da atividade sexual. Nós vimos ontem que as mulheres que elas têm parto normal, né, elas recuperam a sua vida sexualmente ativa bem mais rápido do que aquelas que passaram por um parto cesariano. Orientar sobre o planejamento familiar, sobre as vacinas, as puérperas que
não concluíram o ciclo de alguma das vacinas ainda durante a gestação, elas precisam completar o ciclo, tá? E também a vacina do bebê, tá? Aprazar as vacinas, verificar se ele já tomou alguma, né? As vacinas ali ao nascer, se ele já tomou. Registrar todas as informações na carteira da gestante e também no prontuário. E aí você agenda uma consulta, né? Até ali o 42 dias de pós-parto, tá? Para fazer uma reavaliação dessa gestante, desse bebê. E aí a gente tem um assunto que é muito debatido, depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto, ela é cada vez mais frequente, infelizmente, tá? Ela é cada vez mais frequente. Eu lembro que quando eu trabalhei no Imperatriz, na maternidade de lá, a mãe, ela encheu a pia e levou o bebê para afogá-lo na pia, né? Foi uma situação extremamente triste. Graças a Deus, outra mãe viu e chamou a equipe de saúde e não aconteceu nada com o bebê. Mas aí ela passou por avaliação psicológica, né? E foi diagnosticada ali com depressão, né? Então, um transtorno psicológico que pode surgir logo após o nascimento, né, do bebê ou até 6 meses pós-nascimento, né? Podendo ser classificado como leve, como transitória ou moderada. Sinais e sintomas de depressão pós-parto, desânimo persistente, sentimentos de culpa, né? Por que eu tive um filho se eu não vou dar conta de criar? Ele chora direto, não estou conseguindo aumentar, eu não tenho leite, por que eu não tenho leite? A culpa a gente sempre se culpabiliza, né? Dificuldades em dormir, pensamentos de suicídio, eu não vou dar conta, eu vou deixar esse menino e eu vou tirar a minha vida, porque vai ser um fracasso. Eu sou um fracasso como mãe. São pensamentos que ela tem, né? Medo excessivo. Às vezes elas não dormem, verificando a respiração do bebê a cada 1 minuto, tá? Aumento do apetite e da libido. Tratamento da depressão pós-parto, né? Ela pode ser feita com ingestão de medicamentos e também com a ajuda de grupos de apoio. Eu tive depressão pós-parto logo ali no 3º dia, porque o meu filho ele ficou ictérico e também ele começou a expelir cristais de urato pela urina. E aí, quando eu fui trocar a fraldinha dele, eu percebi, né, que tinha hemorraginhas de sangue. E aí eu comecei a ficar logo preocupada. Então, eu não cheguei a... Foi transitória, né? Foi bem rápida, durou cerca de mais ou menos 10 dias. E a consulta terapêutica me ajudou bastante. E também eu participei de um grupo de apoio, tá? Na maternidade. Então foi bem interessante para mim. Os antidepressivos são normalmente utilizados durante pelo menos 6 meses. Aí, essa mãe, né, ela vai ser reavaliada, né, com 6 meses. E o médico, ele pode recomendar, né, se houver casos ali de recaída, a medicação até por 1 ano, tá? Antes de pensar em suspender todos os medicamentos. Pacientes que tiveram várias crises de depressão podem precisar tomar o medicamento por um tempo maior. Bom, meus amores, por hoje é só.